Olá a todos vocês, eu sou o professor Felipe Lopes e venho apresentar hoje aqui o primeiro episódio do quadro Holofote, quadro esse que eu criei com o intuito de dar destaque a pessoas que merecem destaque em nossa área de sistemas elétricos de potência. Então, nesse primeiro episódio, nós decidimos fazer uma homenagem às mulheres da engenharia elétrica, que tanto abrilhantam a nossa área com muita competência em tudo que fazem. E para isso eu convidei uma ex-aluna de mestrado, que defendeu esse ano o seu mestrado, se destacando por sua criatividade, competência, responsabilidade e especialmente também pelo alcance que suas publicações científicas tiveram, né? Então trago hoje para vocês a Maraiane Almeida, uma ex-aluna que eu tenho muito orgulho de ter participado de sua formação, certo? Adianto desde já que a publicação mais relevante da Maraiane durante seu mestrado se encontra disponível nesse QR Code aqui. Basta aproximar a sua câmera e vocês vão ter acesso ao link do trabalho. Se vocês estiverem acessando de alguma instituição cadastrada com o periódico, poderão inclusive fazer o download do trabalho na íntegra. E, enfim, é isso. Então, Maraiane, vai lá, fala um pouquinho aí de você e da sua experiência no mestrado. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Felipe pelo convite. Eu fico muito honrada de estar aqui representando, as mulheres na engenharia. E falando um pouco sobre mim, meu nome é Maraiane, eu tenho 26 anos, sou formada em Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília e recentemente eu formei no mestrado na Engenharia Elétrica, também pela Universidade de Brasília, e o meu mestrado foi na área de sistemas de potência, sendo que minha dissertação foi mais especificamente na área de proteção de linha de transmissão. E eu tive o prazer, juntamente com o professor Felipe, de ter 2 artigos científicos aceitos e publicados em congressos internacionais, sendo que um deles foi publicado na revista IPSR, que é uma revista de grande relevância na área de engenharia. Então eu fiquei muito feliz com essas conquistas, porque foi algo muito desafiador para mim. E eu também fico muito feliz de ter representado as mulheres nesses congressos internacionais, porque nós sabemos que na área de engenharia, de exatas no geral, a presença masculina é bem maior ainda do que a feminina, Porém, esses números vêm mudando a cada dia e eu fico muito orgulhosa de fazer parte disso. Maraiane, a honra é nossa, a felicidade é nossa em te recebermos hoje aqui no primeiro episódio do quadro Holofote, tá certo? Então você que está nos acompanhando, se você está curtindo essa iniciativa, peço o seu apoio no nosso canal, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e continuem nos seguindo nas redes sociais, tá bom? A partir de agora, nós vamos apresentar a defesa de mestrado da Maraiane, em que ela descreve em detalhes tudo que foi desenvolvido e todos os resultados obtidos, tá certo? Essa defesa aconteceu alguns meses atrás e foi uma defesa que teve banca avaliadora composta pelo professor Kleber Melo e Silva, da Universidade de Brasília, uma grande referência mundial na área de proteção de sistemas elétricos, e o colega professor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Orestes Batista, também que tem feito vários trabalhos na área de proteção de sistemas elétricos. Em resumo, o que vocês vão ver é o desenvolvimento de uma solução rápida de proteção para a linha de transmissão, que tem a funcionalidade de prover o que nós chamamos de proteção unitária, porém aprimorando a sensibilidade e o tempo de atuação de funções previamente existentes que possuem exatamente as mesmas características, tá certo? Então, Maraiane, a palavra é mais uma vez sua. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Kleber e ao professor Orestes por participarem da minha banca. E gostaria de agradecer também ao professor Felipe pela orientação ao longo do meu mestrado. Bem, eu vou defender o meu mestrado, cujo é a aplicação da transformada de par para aprimoramento da proteção de linha de transmissão, baseada na comparação de fases. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena introdução acerca de linhas de transmissão, que é o equipamento mais suscetível à ocorrência de distúrbios, pelo fato de possuírem grandes extensões e por estarem ao ar livre, estão sujeitos a esforços físicos, várias intempéries, queimadas, e devido a isso é o equipamento mais suscetível à ocorrência de perturbações. Segundo a ANEEL, no Sistema Interligado Nacional, 75,6% dos desligamentos forçados ocorreram em linhas de transmissão durante o ano de 2018, sendo que o principal motivo foram as queimadas
queimadas sob as linhas, seguido das descargas atmosféricas. E, portanto, esse número expressivo, né, demonstra que as funções de proteção de linha de transmissão devem ser rápidas e eficazes, de modo a garantir a estabilidade do sistema e salvaguardar as linhas de transmissão e os equipamentos interconectados, né. Então, devido a isso, estudos vêm e foram desenvolvidos em todo o mundo, de modo a melhorar o desempenho das funções de proteção de linha de transmissão, sendo que as funções tradicionais fazem uso de fasores, né? E essas funções possuem um atraso intrínseco devido à etapa de janelamento dos dados para estimação dos fasores, né? E as funções atuais são funções baseadas no domínio do tempo, e estas são mais rápidas do que as baseadas em fasores pelo fato de não possuir essa etapa de janelamento dos dados, e sendo que essas funções de domínio do tempo atuam em cerca de até um ciclo do período fundamental. Bem, uma função que pode ser implementada no domínio do tempo é a função de proteção por comparação de fases, chamada função PC, sendo que o termo PC vem do inglês Phase Comparison, e é uma proteção que provém a proteção unitária de linha de transmissão, e uma característica notável dela é a não necessidade dos parâmetros da linha para ajustes, né? O que elimina erros de parametrização. Bem, o objetivo do trabalho foi a aplicação da transformada de Park, comumente chamada como TDQ, no pré-processamento dos sinais de entrada, com o objetivo de diminuir o tempo de atuação, bem como aumentar a confiabilidade da função de proteção PC no domínio do tempo. Bem, falando um pouco do funcionamento da função de proteção PC, é baseado na análise da diferença angular entre os sinais de correntes medidos nos terminais local e remoto de uma linha de transmissão, e as polaridades são determinadas pelos transformadores de corrente, sendo que correntes entrando na linha de transmissão são consideradas positivas e correntes saindo da linha de transmissão são consideradas negativas. Por exemplo, numa situação de falta interna, nós temos esse cenário, onde ambas as correntes, tanto do terminal local quanto do terminal remoto, estão entrando na linha e, portanto, estão idealmente em fase. Só que, em casos reais, existe o efeito capacitivo da linha que ocasiona uma pequena defasagem entre essas correntes. Então, idealmente, a diferença angular entre elas é aproximadamente zero. Já no caso de falta externa, ou durante a operação normal do sistema, nós temos este cenário, onde que a corrente do terminal remoto está entrando na linha e a corrente do terminal local está saindo da linha, portanto, ambas têm direções opostas, né? E, idealmente, elas teriam uma defasagem angular de 180 graus, porém, devido ao efeito capacitivo da linha, é quase 180 graus. Bem, a função PC tradicional ela é baseada em sinais de fase, porém, na literatura também é relatado o uso da função PC baseada na componente de sequência, com o uso da corrente mista, aqui chamada de mix, que é composta pelas componentes de sequência positiva e sequência negativa, sendo que a componente de sequência positiva é ponderada, né, por uma constante, e no trabalho essa constante foi usada no valor de 0,2. Então, essa corrente mista ela é composta dessa maneira, de modo a abranger todos os tipos de curto-circuitos, né, tanto os simétricos quanto os assimétricos. O simétrico quanto o assimétrico. E a função PC proposta, ela é baseada no princípio de funcionamento da função PC, usando-se como sinais de entrada componentes de eixo direto, que são obtidas pela aplicação da TDQ. Ou seja, a função proposta é uma junção da função PC mais a aplicação da TDQ nos sinais de entrada. E ela foi chamada de PC-TDQ, sendo que a PC-TDQ resulta em tempos de atuação menores do que a função PC tradicional, como será mostrado mais à frente. Bem, falando um pouco da transformada de Park, ela permite a análise de elementos variantes no tempo, através de eixos referenciais que giram em sincronismo com a frequência do sistema, cujos eixos são chamados de eixo direto. Então, nós temos aqui essa figura, que apresenta, né, os eixos direto e em quadratura, e os eixos da fase A, B e C. Portanto, durante um distúrbio elétrico, é possível analisar os sinais de tensão e corrente
fazendo com que os eixos referenciais sejam sincronizados com a frequência do sistema, ou seja, fazendo ômega-s igual a ômega. E as componentes de eixo direto e em quadratura, elas são calculadas como segue, e sendo que AD e AQ são as componentes de eixo direto e em quadratura, PDQ é a matriz de transformação de par, dado por essa matriz, e a B e a C são os sinais trifásicos das fases A, B e C. Aplicando a PDQ em sinais de corrente, nós obtemos essas equações, ID e IQ, onde ID é a componente de eixo direto, né, e IQ é a componente de eixo em quadratura, e nós podemos perceber que elas são compostas pelas magnitudes dos sinais de fase e por senos e cossenos, sendo que no argumento dos senos e cossenos é apresentado o θi, que representa, né, a informação de direcionalidade das correntes no sistema, pois o θi é o ângulo da corrente na fase A, e também possui a soma e subtração de ômega e ômega-s, sendo que ômega é a frequência do sistema elétrico e ômega-s é a frequência dos eixos referenciais. Então, durante o regime permanente em um sistema balanceado, nós temos que as magnitudes dos sinais de fase são iguais, né? E sincronizando a frequência dos eixos referenciais na frequência do sistema, ou seja, fazendo ômega igual a ômega-s, nós temos componentes direto e em quadratura constantes, como podemos verificar aqui. E no trabalho em si, foi usada apenas a componente de eixo direto, tendo em vista que o uso da componente de eixo em quadratura resultaria nas mesmas conclusões, né, do ponto de vista da proteção. E, de modo a obter valores nulos da componente de eixo direto, foi realizado um alinhamento do eixo direto com o eixo da fase A, ou seja, fez-se o Δθ igual a zero e, consequentemente, a componente de eixo direto é nula em regime permanente e sistema balanceado. Por outro lado, em sistemas desequilibrados, mais sensível da frequência, né? Ou seja, fazendo ômega igual a ômega-s, a componente de eixo direto é dada dessa forma e ela não é mais constante, como em caso de sistemas equilibrados, né? Mas agora ela oscila com o dobro da frequência do sistema e a informação de direcionalidade da corrente no sistema elétrico é mantida. A componente de eixo em quadratura em sistemas desequilibrados também percebe-se o mesmo, né? Ela é oscilante em 2 ômega e possui informação da direcionalidade das correntes. Então, portanto, quando o sistema está desequilibrado, mas sem desvio de frequência, as componentes de eixo direto em quadratura não são constantes, como em sistemas equilibrados. Elas oscilam em 2 ômega e possuem informação da direcionalidade das correntes, né? Portanto, é possível fazer a aplicação da filosofia da função PC, e como essas componentes oscilam em 2 ômega, é possível aplicar um limiar inferior e, portanto, obter tempos de atuações menores também, comparado com a função tradicional, como será visto mais à frente. Bem, aqui eu trouxe um exemplo de sinais oriundos da TDQ para uma falta interna. Então, aqui tem os sinais referentes ao terminal local, que é o azul, e referente ao terminal remoto, que é o vermelho. E podemos perceber que durante o regime permanente de pré-falta, os valores são nulos, como foi demonstrado matematicamente, e após a ocorrência da falta, eles tornam-se oscilantes em 2 ômega. Porém, vale destacar que, apesar do eixo direto ser alinhado com o eixo da fase A no regime permanente, após a ocorrência da falta, aparece, né, uma componente CC sobreposta ao sinal oscilante, e se tratando de uma aplicação no tempo, é necessário que tenha cruzamento pelo zero, né, o sinal. Então, foi feita a derivada dos sinais. Após a derivada dos sinais, né, os sinais apresentam cruzamento pelo zero e, portanto, é possível fazer a aplicação no tempo. E aqui tem um exemplo de sinais oriundos da TDQ para uma falta externa, e podemos perceber que após a derivada, os sinais têm cruzamento pelo zero, e por ser uma falta externa, no caso aqui, eles estão em contrafase. Então, esses exemplos demonstram, né, que após a aplicação da TDQ,
a relação angular dos sinais é mantida, sendo que em faltas externas eles ficam em contrafase e em faltas internas em fase. E falando um pouco da aplicação da PCTDQ no domínio do tempo, após poder, os sinais instantâneos de eixo direto, é feita a modulação de ciclo completo desses sinais, sendo que valores instantâneos para o semiciclo positivo, valores instantâneos positivos e nulos resultam em saídas unitárias e valores negativos resultam em saídas nulas. Então é feita a modulação desses sinais. Esses sinais modulados são processados por uma porta lógica END. Então, em caso de faltas internas, os pulsos de saída da porta END serão largos, pois haverá uma coincidência de polaridade entre os sinais por um longo período de tempo, e durante faltas externas e regime de operação normal do sistema, os pulsos serão estreitos pela uma pequena defasagem causada pelo efeito capacitivo da linha, E devido a esses pequenos pulsos no regime permanente e em casos de faltas externas é usado um linear, E sendo que então é aplicado contadores para contar a largura dos pulsos da saída da porta END, sendo que ao atingir um limiar definido é dado um sinal de trip. Bem, para a função tradicional é relatado na literatura o uso de um limiar de 1/4 de ciclo fundamental. E como a PCTDQ ela oscila em 2 ômegas, dividiu-se esse limiar em 2, portanto a PCTDQ tem-se um limiar de 1/8 do ciclo fundamental. E, bem, para realizar o ciclo completo, a análise do ciclo completo do sinal, é feito também o mesmo com o semiciclo negativo do sinal, ou seja, feita a modulação para valores instantâneos negativos ou nulos resultam em saídas unitárias e valores positivos resultam em saídas nulas, E então é feito o processamento novamente pela porta END e a aplicação dos contadores. Portanto, desse modo, é feita a análise completa dos sinais. E foi feito também um processamento da componente de eixo direto, de modo a tornar o algoritmo mais robusto e obter uma detecção dos transitórios rapidamente. Então, para isso, foi calculado coeficientes incrementais da componente de eixo direto e também foi calculado energias desses coeficientes incrementais. Aqui é apresentado um resumo do algoritmo da função PCTDQ. Então, inicialmente, nós temos os sinais trifásicos, fase A, B e C. Então, é aplicado a TDQ nesses sinais e são obtidos sinais componentes de eixo direto e eixo em quadratura, sendo que no trabalho foi utilizado apenas a componente de eixo direto. E então, tem 2 algoritmos em paralelo, Sendo que com a componente de eixo direto são calculados coeficientes incrementais, em seguida são calculadas energias desses coeficientes incrementais, realizado o janelamento dessas energias e verifica se foi detectado algum transitório. E, paralelamente, é feita a aplicação da função PC. Então, com a componente de eixo direto, faz a derivada desses sinais, para que os sinais tenham cruzamento pelo zero. Depois é feita a modulação desses sinais derivados, é aplicado a porta lógica END, e então é aplicado os contadores na saída da porta END para verificar a largura dos mesmos, e quando os contadores atingem um limiar de tempo maior ou igual a 2,1 milissegundos e também for detectar transitório, é dado um sinal de trip, e caso contrário, volta ao início. Bem, o sistema teste usado foi uma linha de transmissão de 230 kV, 60 Hz, de comprimento de 200 km, modelado em parâmetros distribuídos e constantes na frequência, sendo que aqui o sistema teste implementado no ATP. A função de proteção foi implementada no MATLAB e foi utilizado um filtro anti-aliasing, do tipo Butterworth de terceira ordem,
e frequência de 180 Hz. As simulações foram realizadas na APP e para simulações em massas variou-se o tipo de falta, como monofásica, bifásica terra e trifásica. Variou-se o ângulo de incidência, de 20 graus até 360 graus, com passo de 20 graus. A resistência de falta foi variada em 0, 50, 100, 150, 200 e 300 ohms. A distância do ponto de falta foi variada em 20%, 50% e 80% da linha, tendo como referência o terminal local. E o ângulo de carregamento foi variado de menos 10, menos 20, menos 30 e menos 40 graus, de modo a caracterizar a carga leve, média e pesada. E então resultou em 3.240 casos de falta interna simulados e realizou-se também simulação em massa para faltas externas. Bem, aqui tem apresentado os resultados, né? Este é um gráfico de dispersão que apresenta os tempos de trip das funções PCTDQ versus PCTrad e PCTDQ versus PCMix, onde a PCTDQ é a função PC proposta, né? Baseada na aplicação da transformadora de Park. A PCTrad é a função PC tradicional, baseada em sinais de fase, e a PCMix é a função baseada em componentes de sequência, que tem a corrente mista como entrada. Bem, por esse gráfico nós podemos perceber que os pontos de atuação com relação a PCTDQ versus a PC tradicional, todos os pontos estão ou em cima da linha de 45 graus que divide o quadrante ou abaixo da mesma. E para a função PCTDQ versus a PCMix, todos os pontos também encontram-se abaixo dessa linha, né? O que demonstra que os tempos de atuação da PC proposta, PCTDQ, são inferiores às outras funções, né, tradicionais. E pelo zoom desse gráfico de dispersão, nós podemos perceber que os tempos de atuação para a função PCTDQ não excederam 16 milissegundos, ou seja, menor que um período em ciclo fundamental. E já a função tradicional teve tempos superiores a 60 milissegundos e a PCMix teve tempos superiores a 30 milissegundos, né? Portanto, e tem alguns pontos que nem sequer puderam ser apresentados aqui, porque não houve operação das funções tradicionais e baseada em componentes de sequência. Porém, esses pontos de não atuação pode ser verificado aqui no diagrama de frequência de trip acumulado, onde a curva azul é a curva referente a PCTDQ, e esse diagrama ele apresenta a porcentagem de casos para cada tempo de trip específico, né? Então, podemos perceber que a curva azul ela cresce rapidamente por ter tempos de trips inferiores às outras funções e atinge 100% dos casos, né? Ou seja, atua para todos os casos. Já as outras funções têm a curva com o crescimento um pouco mais demorado, né? Pois elas possuem tempo de trip maiores, sendo que a função baseada em componentes de sequência atuou em 69% dos casos simulados e a função tradicional baseada em sinais de fase atuou em 45% dos casos, né? Então, o gráfico de dispersão e esse gráfico de frequência acumulada demonstram, né, que, de fato, a PCTDQ proposta possui um desempenho superior, por ter atuado em todos os casos e possui tempos de trip menores que as outras funções. Como dito anteriormente, as funções tradicional e baseada em componentes de sequência, na literatura relata-se o uso de um limiar de 1/4 de período fundamental, né? Porém, de modo a comparar as funções com o mesmo ajuste, os mesmos 3.240 casos foram simulados novamente, utilizando-se um limiar de 1/8 do ciclo para todas as funções. E percebe-se, né, que as funções PCTrad e PCMix obtiveram um melhor desempenho com o limiar inferior,
sendo que, baseado em componente de sequência, atuou em 87% dos casos e a PC tradicional atuou em 69% dos casos. Porém, na literatura relata-se o uso de um quarto de ciclo como limiar para que essas funções atuam em segurança, né? E não atuando indevidamente. Bem, a taxa de amostragem utilizada nas simulações foi de 256 amostras por ciclo, porém outras taxas podem ser utilizadas, né? E para demonstrar que diferentes taxas podem ser utilizadas, para os mesmos 3.240 casos, realizou-se simulações com 32, 64, 128 e 256 amostras por ciclo, e pelo resultado, né, nós podemos perceber que de fato as amostragens podem ser utilizadas. E com o intuito de demonstrar o desempenho, né, da função PCTDQ, eu vou mostrar agora também alguns casos pontuais realizados, além das simulação em massa que já foi mostrado, né? Bem, o primeiro caso, ele trata-se de uma falta interna franca trifásica no meio da linha. E como foi dito anteriormente, né, a PCTDQ ela se baseia em sinais que oscilam e desequilíbrio, né, no sistema. Porém, a PCTDQ também é capaz de atuar durante faltas trifásicas, apesar destas serem ser falta simétrica, né, e equilibradas. Porém, a PCTDQ é capaz de atuar no período transitório. Então, aqui nós temos os sinais de fase, né, e podemos perceber que assim que ocorre a falta, os sinais estão desequilibrados e, portanto, a PCTDQ é capaz de atuar durante esse período transitório. E para esse caso específico, a função PC tradicional atuou em 7,35. Bem, aqui tem as componentes de sequência negativa e sequência positiva, sendo que a componente de sequência positiva podemos perceber que teve um aumento, né, em sua magnitude por se tratar de uma falta trifásica. Porém, a componente de sequência negativa também aparece durante o período transitório e depois ela é amortecida de modo a ser nula novamente. E aqui é apresentado a corrente mista, a qual é composta por essas componentes de sequência, né? E podemos verificar que a PC-Mix teve uma atuação para esse caso específico de 7,02 milissegundos. Aqui é apresentada a derivada da componente de eixo direto, e nós percebemos, né, que em regime permanente os sinais são nulos, e assim que acontece a falta, o sinal oscila em 2 ômega, portanto, mesmo em faltas trifásicas, né, durante o período transitório, a componente de eixo direto oscila, e depois ela é amortecida de modo a ser nula novamente. E para esse caso em específico, a PCTDQ atuou em 3,87 milissegundos, sendo que é um valor inferior, quase metade do valor referente às outras funções, né? Então, esse caso demonstra que a PCTDQ ela consegue atuar para todos os tipos de faltas, inclusive faltas trifásicas, que são faltas simétricas, né? O caso 2 trata-se de uma falta trifásica no meio da linha, em que ocorreu a saturação do núcleo do TC, e de modo a obter essa saturação foi imposta uma resistência no secundário no valor de 100 ohms, e pelo sinal da fase A, referente ao terminal local e remoto, a gente pode perceber que, de fato, os sinais apresentam-se deformados, né, devido à saturação do TC, porém, a polaridade é mantida e, portanto, as funções baseadas na comparação de fase podem ser aplicadas normalmente. E, para esse caso em específico, a função PC tradicional atuou em 5 milissegundos. Aqui nós temos a derivada da componente de eixo direto, e assim como os sinais de fase, nós podemos perceber que assim que ocorre a falta, os sinais ficam deformados devido à saturação do TC, porém a polaridade é mantida e os sinais, portanto, estão em fase, e a PCTDQ atuou
em 3,96 milissegundos, nesse caso específico. Bem, aqui nós temos a corrente mista, e assim como os outros sinais, podemos verificar que o sinal está deformado, porém a polaridade é mantida, então houve atuação da PC-Mix em 7,21 milissegundos. Bem, o caso 3, ele é similar ao caso anterior, é uma falta trifásica franca, só que agora a falta ocorreu em 10% da linha de transmissão, tendo como referência o terminal local, né? E podemos perceber pelos sinais que os mesmos estão deformados, porém a polaridade é mantida, e podemos perceber também que a corrente referente ao terminal local tem magnitude maior que em comparação ao terminal remoto, né? Pela proximidade da falta neste terminal. E para esse caso em específico, e a função PC tradicional atuou em 5,2 milissegundos. Bem, aqui temos a derivada da componente de eixo direto, e podemos perceber que o sinal está bastante deformado, né? E a corrente do terminal local tem uma magnitude maior, porém a polaridade é mantida, e a função atuou em 4,16 milissegundos. Na corrente mista podemos verificar a mesma coisa, né? O sinal deformado, porém a polaridade é mantida, e a função atuou em 6,57 milissegundos. Bem, o caso 4, ele trata-se de uma falta externa, com saturação de TC, e aqui é demonstrado a fase, né, onde representando a ocorrência da falta trifásica e a saturação do TC. Bem, aqui é mostrado a derivada componente eixo direto, que é os sinais de entrada da função PC, né? E por se tratar de uma falta externa, podemos perceber que, apesar dos sinais estarem deformados, eles estão em contrafase, o que caracteriza, então, essa falta externa, e, portanto, a função permaneceu estável, não atuando indevidamente, né? Então, demonstrando segurança para este caso de falta externa. O mesmo podemos perceber aqui na corrente mista, né? A qual está deformada, porém os sinais estão em contrafase, caracterizando então a falta externa, e portanto, como a função PCTDQ, a função PC-Mix e a baseada em sinais de fase, né, a tradicional, não atuou. Então demonstrou segurança, né, para esse tipo de falta. E aqui, no caso 5, é apresentado um caso de ocorrência de outfeed, sendo que é uma falta monofásica, com resistência de falta de 100 ohms, ocorrida no meio da linha, com um ângulo de incidência de 90 graus e carregamento de 20 graus. Bem, aqui, pelo sinal da corrente da fase A, referente ao terminal local e remoto, nós podemos perceber que ocorreu o outfeed no terminal remoto. E olhando para o sinal referente ao terminal local, nós podemos perceber um pequeno aumento na magnitude do sinal, o que demonstra, né, que a corrente de falta é bem pequena devido à alta resistência do defeito, né? Portanto, a corrente referente ao terminal local tem apenas uma pequena elevação na magnitude, e o sinal referente ao remoto nós podemos perceber que acontece uma diminuição na magnitude do sinal, e a inversão de polaridade do sinal não é verificada, né? O que era esperado para um caso de falta interna, portanto, os sinais deveriam estar em fase, porém, pela ocorrência do outfeed, os sinais estão praticamente em contrafase, e, portanto, a função PC baseada em sinais de fase não verificou, né, a ocorrência do defeito, e, consequentemente, ela não atuou. Aqui nós temos as componentes de sequência, sendo que, pela componente de sequência positiva, nós podemos perceber que os sinais estão em contrafase, né, pela ocorrência do outfeed, e como a componente de sequência possui influência do carregamento do sistema,
É bem nítido, né, aqui, que os sinais deveriam estar em fase, porém não estão. Porém, aqui na componente sequência negativa, pelo fato dela aparecer somente, idealmente, né, no circuito puro de falta, portanto não possui influência do carregamento, os sinais referentes ao terminal local e remoto estão em fase, né. Aqui é apresentado a corrente mista, que é composta pelas duas componentes de sequência, e apesar da componente sequência negativa estar em fase e não possui, né, influência do carregamento do sistema, a componente sequência positiva possui essa influência e teve uma característica bastante forte nessa falta, e, portanto, os sinais estão praticamente em contrafase, né, e não teve uma polaridade suficiente, coincidente, de modo que a função atuasse. Portanto, assim como a função tradicional, a função mista, baseada na componente de sequências, não atuou, demonstrando, então, não ser segura, né, para este tipo de cenário. Bem, ao contrário das outras funções, a função PCT-TDQ atuou corretamente em um curto período de tempo, né? Ela atuou em 3,45 milissegundos, e pelos sinais da derivada componente de eixo direto, referência terminal local e remoto, nós podemos perceber que eles estão em fase, né? Como esperado para uma falta interna. Portanto, a função PCT-TDQ demonstra ter um melhor desempenho, né? Nesse cenário de outfeed. E, bem, com esses casos pontuais, bem como os casos de simulação em massa, podemos perceber que a função PCT-TDQ proposta de fato tem um melhor desempenho com relação às funções tradicionais, baseadas em sinais de fase e sinais de componente de sequência. E aqui é demonstrado simulações de falta externa, né? Também foi realizado, sendo um total de 876 cenários diferentes de faltas externas à linha, com ocorrência de saturação, e as funções PC-TDQ e PC tradicional não atuaram em nenhum dos casos, demonstrando, então, ser seguras, né, nesse cenário de faltas externas. Bem, como conclusões, então, uma nova abordagem da função PC baseada em sinais oriundos da TDQ foi apresentada. A função PC-TDQ apresentou tempos de atuação menores do que os da função PC tradicional e PC baseado em componentes de sequência. Houve também uma melhora na sensibilidade, sem perda de segurança, né? Pois a PC-TDQ atuou em todos os casos simulados e nos casos de faltas externas simuladas não atuou, né? Demonstrando, então, segurança e melhora na sensibilidade. Portanto, a PC-TDQ ela é rápida e confiável. Bem, como propostas futuras, temos aqui analisar o desempenho do algoritmo da função PC-TDQ em linhas com níveis de tensão maiores que 230 kV e comprimentos maiores que 200 km. Analisar o desempenho do algoritmo da função PC-TDQ em linhas de transmissão híbrida, ou seja, que compreende estruturas aéreas com cabos nus e subterrâneos com cabos isolados. Adaptar o algoritmo para linhas com mais de 2 terminais e analisar o desempenho da função PC-TDQ frente a esse cenário. Avaliar a metodologia a partir de oscilografias reais e implementar funcionalidade em dispositivos reais que permitam a programação de funções. Bem, é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do professor Felipe, e eu espero que de algum modo tenham conseguido incentivar alguma mulher a estudar e a trabalhar na área de ciência, tecnologia e engenharia, né? Porque mulher pode fazer o que ela quiser e é muito bom fazer o que a gente gosta. Bom, pessoal, essa foi a defesa de mestrado da Maraiane Almeida, né? Realmente eu preciso confessar, sinto-me muito orgulhoso em ter feito parte da formação dela e ter tido a chance de conviver com ela, profissional tão competente que tão bem representa as mulheres
na engenharia elétrica, tá certo? Essa função, sem dúvida alguma, eu considero que é muito promissora, a função que foi desenvolvida, como vocês puderam ver, é uma função que possui boa sensibilidade, é muito rápida na proteção de linhas de transmissão, então nós acreditamos realmente que essa função poderá, no futuro, ser eventualmente incorporada em dispositivos reais, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse primeiro episódio do Quadro Holofote, peço que deem o like, que se inscrevam em nosso canal, nos apoiem. Muitas ideias novas estão chegando por aí e eu conto com a participação de vocês sempre, tá certo? Então, muito obrigado, um abraço em todos, que Deus os abençoe, até a próxima!